Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Boa noite. Para quem for nos assistir mais tarde na plataforma vermelhinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Comentando RPG, que hoje é meio que especial, dedicado à prévia do Hunter the Reckoning, que foi disparado agora, semana passada, pela equipe do World of Darkness. Então hoje a gente vai compartilhar com vocês nossas impressões do que foi compartilhado nesse preview. E se você veio aqui buscando mais alguma lore sheet daquela série de lore sheets do V5, não se preocupe, nós só adiamos por uma semana a sua continuidade. Então fique tranquilos, semana que vem estaremos de volta com mais uma lore sheet do Chicago by Night. E o Pedro já está aí na área. Boa noite, Pedro, obrigado por estar aí comparecendo e acompanhando a gente. Fica à vontade para deixar comentários, porque hoje é uma noite de opiniões e conjecturações. A gente vai ficar conjecturando o que pode ser, o que não pode ser. A já até pensar em algumas palavras de tradução, porque tá cheio de palavra nova aí, que quem for pegar essa missão de traduzir para o português vai ter trabalho. E quero dar aqui um aviso que o Rafael ele está conosco aqui, no entanto só será somente a voz dele, pois ele teve um problema no equipamento dele e ele só vai conseguir participar com áudio, né, Rafa? Diga oi aí pra galera. Bom, o Raga já falou que eu tô passando por alguns problemas técnicos, como diz o Primogen lá no YouTube, Tech Happens, mas para azar de vocês ficou pior de mim que a voz, então vamos lá. Bom, galera, eu vou jogar aqui no chat o link da página do World of Darkness, que disponibilizou informações sobre esse preview do Hunter. No entanto, vocês já vão logo notar de cara, até pela imagem aqui que a gente está compartilhando, que já há uma diferença entre o que foi disponibilizado semana passada e o que vocês vão ver aí no link, que é a capa. A capa que vocês estão vendo aí na tela foi a capa original do preview, que, pelo que eu pude acompanhar, não foi muito bem aceita pela comunidade. E muita gente, inclusive aqui no Brasil, fizeram vários comentários de desagrado com a capa. Há também quem gostou. Vi várias pessoas dizendo que gostaram. No entanto, pelo que eu vi, a maioria foi de descontentamento. E, na minha opinião pessoal, eu não curti esta. E aí, essa semana, eles lançaram essa que está aqui em cima, que essa é quem de fato vai ser a capa oficial do livro quando ele for lançado. Rafael, tu tens algum comentário sobre a capa? Eu vou ser contra a corrente aqui, mas eu vou defender a capa. Eu gostei da anterior, tá? Eu acho que ela atrás, não sei se foi proposital ou não, mas ela... A modelo usada ali no primeiro plano da foto que eles usaram, aliás, eles vão usar foto, continuaram usando fotos e vai continuar com essa cara. Parece que é a linha editorial para a arte da edição inteira. E eu defendo isso. De qualquer forma, eu acho que a pessoa que eles usaram ali no primeiro plano da foto, principalmente, os outros dois também, ela passa um pouco uma imagem de angústia, que eu acho que tem mais a ver com a caçada, é menos aquela coisa do cara fodão, sabe? Não vai ser um cara Rambo, o caçador do Hunter the Reckoning. É uma coisa que eu vou falar muito aqui durante esse preview, e eu vou continuar defendendo. O Hunter do Hunter the Reckoning, ele sofre a caçada, ele não empreende a caçada, entendeu? Ele tá preso num ciclo.
E é isso que eu percebo é isso o sentimento que essa capa me mostrou na primeira vez. A segunda capa tá boa? Tá boa, ela tá muito mais bem acabada, entendeu? Já rolou uma piadinha que parece a Marisa Monte, parece a Linda Quebrada também. Mas, no geral, a capa que eles colocaram no manual oficial, ela tá mais bem acabada, você tem um trabalho artístico mais bem acabado e tal. Mas eu não desgostei dessa primeira capa do preview, não, tá? Perfeito. Bom, gente, então tá aí argumentos favores e contras sobre a capa. É a gosto. E como já disseram nas comunidades, não é isso que vai definir a sua diversão jogando Hunter. Então, exato, curta ou não curtindo, toque em frente e simplesmente abstrai. Deixa eu dizer também que, pelo que eu estava lendo na página, se vocês tiverem alguma informação a mais, eu não vi data de início da pré-venda do Hunter. O máximo que ficou disponível foi esse material prévio para a galera ir já dando uma provinha. No entanto, ainda não tem prazo. Eu ainda não vi prazo de lançamento propriamente dito. E deverá ser no mesmo formato do Sabá, da quinta edição de Vampira Máscara, quanto da segunda Inquisição, que será vendido físico. O PDF será dado como brinde para quem comprar o físico. Eventualmente eles deverão colocar só o PDF para a venda, mas aí a galera vai ter que esperar. A prioridade é para a venda física. O que tu acha desse formato comercial, Rafa? Aqui no Brasil, algumas empresas já praticam alguma coisa nesse sentido. Eu vou citar nominalmente a Jambô. E eu não quero pisar muito na questão da pirataria, mas é o principal alvo desse empreendimento, né? Eles não liberam PDF de cara, porque quando você libera o PDF, logo você vai facilitar para que esse PDF escoe pela internet. Ainda não foi bolado um esquema eficiente para evitar que as pessoas compartilhem o PDF, entendeu? E na moral, isso não vai acontecer por um tempo ainda. Mas de qualquer forma, olhando dentro da lógica da empresa, faz sentido, entendeu? Eventualmente o PDF vai ser lançado e o consumidor ou não consumidor, do caso do brasileiro, vamos ser bem sinceros, o consumidor vai ter acesso ao digital e eles não vão perder o lançamento, né? O hype do lançamento do produto deles, entendeu? Então, assim, faz sentido. A gente acaba sendo prejudicado um pouco, a gente vai receber um pouco depois, mas tudo bem. Eu acho que dá pra gente entender, entendeu? Eu concordo contigo, Rafa. Na realidade, o meu incômodo maior nem é essa adoção, que eu acho assim que é o mais confortável para eles garantirem a venda deles, mas é o valor. A gente, mesmo pagando em PDF, ainda estão sendo cobrados uns valores bem altinhos, né, Rafa? Exatamente, mas aí entram outras questões que tem valor, taxa de câmbio, entendeu? São outras coisas que entram ali. E a gente não tem uma cultura, né, de consumo de PDF. Eu percebo que o gringo ele já tá inserido nessa cultura de valoração mesmo, de dar valor ao patrimônio intelectual, né? A um valor que não é físico, entendeu? É um livro que é digital, cara, entendeu? Eu acho que eles já estão entendendo melhor isso, entendeu? Do que o brasileiro. O brasileiro, ele ainda dá valoração, ele ainda dá valor para mídia física, entendeu? Para o brasileiro ainda é um absurdo você pagar
R$ 30, R$ 40 em um PDF, entendeu? E não, na verdade é mesmo, né? Porque no nosso custo de vida de fato, entendeu? Mas eu vejo que o gringo, por uma questão mais cultural mesmo, entendeu? Ele já não tem tanto problema em consumir mídia digital. Beleza. Bom, gente, agora nós vamos acompanhar aqui o conteúdo que tem dentro do preview. Nós entramos na página do World of Darkness, baixamos os arquivos, e aí eu e o Rafael, meio que na loucura, na ânsia de ler e já saber em português, ambos iniciamos o processo de tradução, cada um o seu. Só que o Rafa correu na frente e fechou antes de mim. Então, aqui na tela vai ser exibida a versão original, mas irei fazer aqui uma leitura coletiva com vocês da versão que o Rafa traduziu. Então, desde já quero deixar registrado meu obrigado ao Rafa e parabéns pelo trabalho bem veloz de tradução, viu, Rafa? Isso, cara, custou só umas 2 noites aí de madrugada virada. Com insônia. E, mano, valeu a pena. Eu gosto de fazer tradução. Tudo que eu leio do Mundo das Trevas, eu traduzo também. Então eu tenho pastas e pastas e pastas de traduções que eu não divulgo. E é isso, mano. Vamos tocar esse saco. Então vamos lá. Deixa eu agora ampliar aqui a telinha para vocês acompanharem com a gente. Aí baixar aqui a capinha e a gente já vai logo para o primeiro conteúdo que está aí na tela de vocês, que traduzindo é um chamado para ação. O que eu combinei com o Rafael, galera? Vou ler trechos do documento e aí depois a gente fica testando comentários para depois seguir em frente. Então, dando aqui a leitura, alguns entre a multidão humana encontram o ardor para se erguer contra as criaturas da noite. Caçadores, a revanche. Detalhe, galera, essa é uma tradução feita pela comunidade. O jogo nunca teve sua tradução oficial para o português. Então a gente está aproveitando a tradução que foi feita pela comunidade à época. Caçadores, a revanche é um jogo narrativo sobre estas pessoas e as medidas desesperadas que empregam para se emancipar dos males sobrenaturais. É um caminho perigoso, mas é um caminho justo. Os caçadores de Caçadores à Revanche são motivados, pessoalmente e extremamente, a caçar criaturas monstruosas que vagam pela noite. O chamado dos caçadores é prevenir que os monstros possam ferir o mundo. O chamado para a ação dos jogadores é incitado por expressões evocativas como, abre aspas, desafiar as trevas, fecha aspas. Outro abre aspas, presa de ninguém, fecha aspas. E, abre de novo, retomar a noite, fecha aspas. A própria alcunha do jogo, a revanche, indica a urgência, um desejo de desafiar o jeito que as coisas são e escapar das garras do sobrenatural. E exigir a retribuição. A hora dos monstros agirem sem consequências está no fim porque você vai fazer algo em relação a isso. Caçadores formam suas próprias células com outros caçadores para proteção e vantagem em números, com sorte. Pense em células como startups de caçadores. Os personagens jogadores trazem trunfos. Aqui já é uma tradução nossa, viu, galera? Em inglês está como edge. Nós já nos barramos com outras traduções tratando como limiar. Daqui a pouco a gente tece comentários sobre essa escolha nossa como trunfo. Então, eles trazem trunfos especializados para suas próprias células únicas, que são propensas a ter uma formação cosmopolita, com caçadores de uma variedade de ideologias conhecidas como credos. Credos moldam a forma que os caçadores abordam suas presas sobrenaturais, da perspectiva que eles oferecem as ferramentas que fornecem. Igualmente, eles fornecem um componente social para que poderia ser de outra forma um caminho sombrio e solitário. Se nada mais,
Pode-se olhar para outros de um credo para uma abordagem comum sobre o mundo infestado de monstros e como e porquê para efetuar mudanças. Aos comentários, Rafael. Vamos lá, aí aqui a gente já começa a entender. Bom, o que a gente acabou de ler? Isso aqui é a síntese do que é a alma do jogo, entendeu? E aqui a gente já começa a entender o seguinte, que tem algumas mudanças sutis sobre o que era Caçadores e o que será Caçadores, né? Pelo menos a meu ver. Eu não cheguei a jogar o Caçador. Eu sempre gostei muito mais de Caçadores Caçados, por exemplo. Eu já vi muitas mesas, eu já organizei eventos em São Paulo, né? De RPG, e eu tinha uma narradora assídua aí de Caçador, inclusive Paulinha, se você estiver ouvindo aí, um beijo. Então, assim, eu tive algum contato com o cenário, mas eu nunca joguei ele de fato, entendeu? Eu precisei fazer uma pesquisa para vir aqui. E ao que me parece que teve uma mudança sutil aí sobre o que era e o que será, entendeu? Porque antes o Hunter, quando o Hunter foi lançado em 1999, ele teve um evento anual, né, o ano da retribuição, o ano da revanche, né, o Year of the Reckoning. E ele foi o carro-chefe desse ano, entendeu? Durante esse ano tiveram outros lançamentos também e tal, mas o principal aqui é o seguinte: o caçador a revanche original, ele não era um caçador por formação, entendeu? Ele era uma pessoa comum e ele não tinha um desejo pessoal pela caçada. Ele tem um despertar parecido com o despertar do mago, em que ele vê o mundo como ele realmente é. A forma como esse despertar acontecia levava ele a cultivar uma de 3 virtudes, e essas virtudes iam guiar ele para um dos 7 ou 9 credos que iam ter. Então muitas dessas coisas continuam, mas eu não vi, por exemplo, uma citação às virtudes durante esse PDF, e a virtude era meio que central, entendeu? Inclusive não só central para a mecânica do jogo, mas para o lore do jogo. O caçador, ele não tem muita lore pregressa, ao contrário de vampiro. Vampiro é o que mais tem, entendeu? É extremamente difícil você acompanhar vampiro, porque vampiro tem muita história para contar. Então é muito mais fácil você jogar vampiro do que entender todo o lore do jogo. E o Hunter é o contrário, entendeu? O lore do Hunter começa em 1999, a não ser por alguns segredos que você vai entender lá no Storyteller Companion do Hunter. E tem segredos que eu não vou contar aqui, que é muito bacana. Eu acho que é muito bacana você colocar na mesa, entendeu? Essas coisas. Então, e aí quando passa para essa edição, eu fico pensando o que do antigo vai passar pro novo, nesse sentido, entendeu? Porque aqui parece que o caçador, ele já não é mais um regular Joe, né, um cara comum que vai ser enfiado no meio da caçada. Parece que ele sofre isso num primeiro momento, mas como essa descrição já coloca alguma coisa sobre células, sobre organizações, parece que ele vai se infiltrar nesse mundo, vai se organizar e vai virar caçadores caçados. Então a impressão que me deu é que o Hunter the Reckoning, ele vai ser uma mistura do Hunter the Reckoning antigo com o Caçadores Caçados. Boa. Entendeu? Muito se ganha, muito se perde nessa mistura, mas vamos embora, entendeu? Boa.
deixa eu trazer aqui uma informação. Hoje eu li um comentário do Justin Atlee, que é o chefe do setor de desenvolvimento de jogos do World of Darkness. Ele comentou que a opção deles terem feito Hunter nesse momento foi de servir como se fosse um abre-alas para os demais seres sobrenaturais que vierem depois. Segundo ele, daria para que o próprio Hunter já trabalha com vampiro, irá trabalhar com lobisomem, com mago, com aparição, dentre outras coisas. Então seria essa a justificativa do porquê que eles optaram por Hunter agora, ao invés, por exemplo, de lobisomem, que é classicamente conhecido como segundo título do cenário. Vocês concordando ou não, pelo menos para eles faz sentido dessa maneira assim seguir. Mas eu prefiro não julgar, eu estou aqui acolhendo o que está saindo, seja de Hunter, porque é o cenário em movimento, ele não está ficando estagnado. Tudo bem que eu gostaria de ter o lobisomem agora em 2022, mas não tem problema, a gente espera mais um pouquinho. Sei que tem gente que vai enlouquecer por esperar um pouco mais, mas... Opa! Porra, o Chocos, o Pedro e uma galera que é fã já tá na loucura. Eu fico assistindo... O primeiro comentário que eu fiz, eu falei assim, eu vi aquela... Eles fizeram uma transmissão recente falando sobre os lançamentos do ano, e aí falaram do Hunter, falaram de livro do jogador, falaram de um monte de coisa que não tava nem previsão e nada de lobisomem. Eu falei, mano, a nação Garou deve estar como agora, né? Os caras devem estar rolando frenesi, assim, pra tudo, entendeu? Então um grande abraço aí pro Chocos, pro Pedro, pra galera da nação Garou, porque vocês vão ter que esperar mais um tempo. Volta pro W20. Porra. E olha que recentemente o Chocos espremeu o Crimson Troll, que é o quadrinho feito para lobisomem. E eu li o Crimson Troll também. E, mano, como é que eles fazem um quadrinho já pra introduzir o lobisomem e não lançam? Mas vamos embora, vamos embora. Fizesse um quadrinho pra Hunter, mano. Oh. Beleza, vamos então avançar aqui. E aí o próximo trecho é Medidas Desesperadas. Um risco de ser um caçador é a natureza consumidora da caçada, de perseverança em face não apenas da adversidade, mas do perigo. Motivação, registre esse nome aí, pelo menos é a opção que a gente tem, mas dificilmente não será. Motivação permite ao caçador forçar a si mesmo além dos limites daqueles sem ele. Mas motivação também tenta o caçador a continuar. Quanto mais eles aprendem, mais próximo eles são puxados para a proximidade das próprias coisas que eles caçam. Mesmo quando o caminho mais sábio é recuar e reconsiderar o plano. Assim, a motivação pode justificar seu próprio ciclo da caçada e consequência. Enquanto os caçadores mergulham no perigo, sofrendo os resultados de suas ações, o que estabelece a urgência de perseguir a ameaça subsequente, e assim por diante, até que chegue ao clímax. A contraparte da motivação é o desespero. Olha aí, galera. Motivação e desespero. A urgência intensa que incita células de caçadores a fazer alguma coisa agora, antes que seja tarde demais. Jogadores sempre escolhem quando ativar a motivação de seu caçador, porque há riscos envolvidos. Mas o desespero cresce enquanto a ameaça se amontoa em uma variedade de formas. Antes de eu passar para o Rafael, desde já faço aqui um paralelo para vocês compreenderem, quem já teve a oportunidade de ler Vampiro à Máscara, quinta edição. A motivação é o correlato a o sangue de vampiro, e o desespero será o correlato à fome, a mecânica de fome de Vampiro à Máscara, quinta edição. Rafael, seus comentários. Bom, se aquela primeira parte falava mais sobre era mais a síntese da alma, né, do jogo, essa parte ela já fala um pouco mais, já sintetiza mais o que vai ser a mecânica do jogo, pelo menos a meu ver.
Eu acho que motivação e desespero vão tomar o lugar do sangue e do sangue e deu branco aqui. Qual que era o outro do desespero? A fome. O do sangue com a fome com o vampiro. Outra. Então você vai fazer rolagens de incitação de motivação para ativar os seus edges, né? E vai ter o risco de aumentar o desespero nesse sentido, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho muito bacana no texto, como ele é apresentado, é essa coisa do... E é o que mais... isso aqui é o que mais me apelou, sabe? O que mais pegou pra mim no Hunter. É isso aqui, é o ciclo de caçada e consequência. Essa frase pra mim gravou, tatuou. Ciclo de caçada e consequência. Você não é romântico, tá? A caçada não é romântica, você não é um herói. Entendeu? Você não é um cara fodão com uma arma na mão e fazendo coquetel molotov pra atacar nos bichos tudo. Entendeu? Isso aqui não é um drink no inferno. O caçador, de novo, ele sofre a caçada. Conforme ele caça, ele se coloca em situações que vão fechar um ciclo de violência em que ele não consegue mais sair da caçada. Quando a caçada começa, você não sai mais dela. Você tá nela até o fim. E se a gente pegar, eu citei no chat o Supernatural, se a gente pegar as histórias de caçador, né, de caçadores do sobrenatural, que a gente tem de referências aí no mundo pop, você tem essa coisa da tragédia, né, do caçador. O cara que ele entra na caçada e ele só se foge, ele perde a mulher, ele perde os filhos, e isso só vai alimentar o ódio dele para ele continuar na caçada, entendeu? E conforme ele mergulha na caçada, ele perde mais coisas da vida comum dele, entendeu? Até o momento que ele não tem mais aquilo que ele quer salvar. Eu comparo um pouco com a história do pai do Sam e do Dean em Supernatural, entendeu? Nem tanto o Sam e o Dean, que se a gente for pegar eles, a gente vai ter que analisar todas as 20 temporadas e, enfim, né? A gente vai ter que gastar um outro chat só pra falar de Supernatural, uma outra live só pra falar de Supernatural. Mas, assim, se você pegar só o recorte da história do pai do Sam e do Dean, você consegue notar aqui uma coisa da tragédia do caçador, entendeu? O cara que ele tinha uma mulher, ele tinha uma esposa, ele tinha uma vida comum, e ele não sai do mundo comum por escolha, entendeu? Ele é puxado pro sobrenatural quando ele descobre que o sobrenatural existe, e ele empreende essa caçada seja por proteção, seja por uma vingança, seja por outra motivação que ele vai colocar aí, e ele não sai mais. Ele não sai mais, não é porque ele quer continuar caçando, não é porque ele sente prazer nisso, é porque ele não consegue sair, porque a vida continua empurrando. Toda vez que ele tenta sair, a vida continua tentando ele a continuar. A vida continua empurrando os seres sobrenaturais no meio do caminho dele. Eu acho que Hunter The Reckoning é muito sobre isso. Quando você abre o olho para uma verdade maior, não tem mais como você fechar os olhos. Lembra quando a gente falou lá no como é que é o nome dele? O Shalim? Quando a gente estava com o Lobo aqui, que a gente falou, quando você olha para o abismo olha de volta para você. Então é isso, você abriu o olho para uma verdade maior, não tem mais como você fechar os olhos. Entendeu? É sobre isso. É o culto de Shalim. E é sobre isso e não tá tudo bem. Com certeza. É como, galera, só para fechar e reforçando o que o Rafa falou, os caçadores se incomodam com aquela presença ameaçadora e eles se sentem instigados a fazer algo mais para proteger ou até eliminar. E essa palavra que o Rafael deu destaque, ciclo, realmente resume bem esse sentimento dos caçadores. Bom, vamos dar aqui continuidade à leitura. E esse foi Medidas Desesperadas. E agora
É esse aí que é a gente traduziu como, deixa eu ver aqui, Distinguindo Caçadores. Os jogadores protagonistas de Caçador: A Revanche são filosoficamente e mecanicamente diferentes de caçadores antagonistas, organizados como uma divisão de assuntos especiais do FBI e a Sociedade de São Leopoldo. Pela força de suas motivações, outros caçadores aceitam ordens, mas personagens de Caçador: A Revanche fazem seu próprio caminho seguindo suas motivações. Isso é importante, esse trecho, viu, galera? Já tem uma diferença aí brutal e uma relação de antagonismo aí no jogo. E, igualmente, os caçadores geralmente consideram as organizações mais formais como eticamente comprometidas ou corruptas. Muitas das orgs, aí vocês podem ler como organizações, têm causas ocultas além da própria caça. Na melhor das hipóteses, caçadores podem pegar uma dica ou um contrato de uma org, sabendo que a org tem uma agência por trás da cooperação. Na pior, as orgs estão ativamente trabalhando contra os caçadores, talvez usando-os para revelar ameaças sobrenaturais desconhecidas, ou mesmo usando os caçadores como uma oportunidade para eliminar o que eles veem como elementos renegados. Isso é importante. Os jogadores têm motivações, credos e trunfos. A vasta maioria de caçadores nas orgs, e mesmo muitos caçadores solitários, por sua vez, não tem. Tá aí a diferença brutal entre a Segunda Inquisição e os caçadores de Reconing. A intenção final do caçador em relação a isso é resolver as merdas. Livre das agendas eticamente comprometidas das orgs, células de caçadores têm a vantagem de operar com uma integridade e independência que as estruturas maiores e mais estruturadas das orgs não têm. Isso significa que as próprias orgs às vezes funcionam como antagonistas no mundo das trevas de Caçador, ou como entidades que de outra forma ilustram o número de temas de Caçador. Por exemplo, caçadores podem ter contratos nas orgs que alimentam informações a eles aqui e ali, mas é tão provável que eles estejam usando os caçadores como isca para descarregar um ninho de ameaças incomuns que eles estiveram monitorando por 3 meses. Rafa, logo de cara já sabemos qual é um dos vários antagonistas de Caçador: The Reconing. No entanto, é o que parece que vai ser o principal dentro do cenário. Vai lá, Rafa. Então, Sim, a gente já falou sobre o que é a alma do jogo e sobre o que é a mecânica do jogo. Aqui a gente entendeu como é que vai funcionar o crossover. Como é que o jogo se liga com os outros jogos, que no caso, no momento, é só o Vampiro. Mas a gente já sabe que virão outros. E a gente já sabe que eles não vão correr em paralelo, porque ele está citando nominalmente coisas que já estão acontecendo em Vampiro, como a Sociedade de São Leopoldo, como a atividade de assuntos especiais do FBI e tal. Então, assim, a Segunda Inquisição ela vai ser um fato para todos os outros. Aliás, a Inquisição é um fato em Vampiro, colocado em Vampiro, que é um fato central do que está acontecendo em Vampiro, e a gente já sabe que também ela está, a Segunda Inquisição vai estar em Caçador. Um raio pode cair uma vez em um lugar. Se ele cai 2 vezes, ele vai cair uma terceira. Então a gente já tem motivo para acreditar que a Sociedade de São Leopoldo, que a Segunda Inquisição, isso aí vai ser coisa que vai ser central para todos os outros jogos da linha. Entendeu? Então, de qualquer forma, eu acho que esse vai ser esse vai ser o cimento que vai ficar entre os tijolos aí dessa 5ª edição para todos os outros jogos. Entendeu? Segunda Inquisição é um fato consumado. Isso é ponto pacificado que vai tirar a paz de todos os outros jogos, entendeu? A gente já tem um inimigo comum
de todos os outros. Dentre todos os outros inimigos, eu acho que o caçador vai ser o cara que mais vai lidar com a Segunda Inquisição de uma forma mais sucinta, entendeu? De uma forma de que eles vão realmente se relacionar, entendeu? Uma coisa legal é que, apesar do jogo chamar Caçador, lá atrás, no Caçador original, ele não teve outras edições. Essa é a segunda edição de Caçador, logo. Ele não necessariamente caçava o sobrenatural, tá? Existiam credos que eles se viravam para redimir, entendeu? Porque uma das virtudes é a misericórdia. E aí você pensa na misericórdia em relação às vítimas dos monstros, mas você também pensa nos próprios monstros como vítimas. Os monstros são vítimas de si mesmos. Então existem alguns credos que eles vão, eu não sei se estarão nesta edição, mas que se dedicam a redimir também os monstros, entendeu? Então isso dá muitos tons de cinza para o jogo. Boa. Pra gente não achar que vai ser um Caçadores Caçados, entendeu? Pra quem tá achando que vai ser um Caçadores Caçados, pega no bumbum e segura a emoção, que não vai ser, entendeu? Não criar muita expectativa. Eu adoro pisar em expectativa. Expectativa é meu café da manhã, gente. Boa. Beleza? Eu acho que quem consome o Mundo das Trevas já não devia nem criar, né? Para começo de conversa, entendeu? Tem que, sei lá, tem que criar chuchu para vender, para poder comprar os livros. Não criem expectativas, gente. Pelo amor de Deus. Perfeito. Bom, só dando aqui só fazer um reforço que a gente já disse. Percebam que essa diferença que ficou bem descrita aqui nesse texto, enquanto que os caçadores Revanche estarão atuando muitas das vezes de forma individual, às vezes com algum contrato, ou às vezes simplesmente independentes, completamente independentes, as motivações são deles, não são ordens vindas de alguma organização. Como nós vimos no Vampiro à Máscara, surgiu aquela coalizão de entidades mundiais chamada First Light. E eles atuam conforme os governos determinam que seja atuado. Então, essa diferença já é uma diferença gigante para estabelecer uma divisão entre os dois. E os jogadores que vão jogar com os caçadores a Revanche serão estes que são independentes. Isso já faz uma diferença brutal de perspectiva de jogo. Aonde Oi? Faz diferença pra caramba. Com certeza. Faz diferença pra caramba. A começar, por exemplo, pela quantidade de recursos, seja financeiros ou seja de equipamentos, muito inferior do que um governo poderia fornecer. Então, vai ser uma dificuldade extrema jogar com os caçadores. Rafael, quer fazer mais algum complemento? Sim. Cara, é bom que você falou sobre isso, porque assim, a impressão que me dá, de novo, né, eu não sou um profundo conhecedor de caçador, do cenário, tá? Mas a impressão que eu tenho é que antigamente os credos, eles eram, na edição anterior, eles eram mais organizados. E agora eles viraram realmente as células. E células já presume que eles não são grandes organizações, são realmente pequenas. E eu acho que cada célula, ela vai se organizar. Eu acho que células são como coterris. E elas vão se organizar muito especificamente, cara. Pensa que assim, as células são coterris de caçadores, mas não há uma camarilla. Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido. Porque a camarilla, entre aspas, dos caçadores, vão ser as orgs. Entendeu? E as orgs não estão trabalhando a favor dos caçadores. Entendeu? Já é um outro contexto.
E aí eles estão tentando se aproveitar das edges, né, dos poderes que os caçadores têm. Entendeu? Eu acho que isso vai ser muito central no jogo. Perfeito. Bom, vamos avançar aqui. O próximo trecho vai ser assim. Vejam essa arte aqui, que é a arte de apresentação do Inquisitivo. A gente já adianta para vocês. Inquisitivo tende a ser algo correlacionado, por exemplo, a como se fosse clã. No caso, é um tipo de classe de caçador dentro do jogo. E vocês vão ver que o Inquisitivo tem algumas características que eu realmente curti da proposta dele. Rafa, tu curtiu a proposta do Inquisitivo? Eu curti. Se eu fosse jogar, eu jogaria se eu fosse jogar, vírgula, né? Em algum momento eu vou jogar. Mas se eu for jogar, vai ser em algum momento vai ser de Inquisitivo. Mas pra um preview, eu queria ver o Vingador. Porque é o sumo do caçador. Mas eu gostei deles terem colocado o Inquisitivo também. Entendeu? A gente vai falar sobre o Inquisitivo e aí eu falo melhor o porquê dessas coisas, ou então vocês vão entender por si só. Perfeito. Fazer aqui o registro do comentário do Fábulas Cotidianas. Ele escreveu: tô adorando o papo, gravei um vídeo sobre também, mas pensando na relação dos caçadores com o metaplot do Mundo das Trevas. Pô, vou dar uma conferida no seu canal depois. Tô a fim de conhecer um pouco mais, porque infelizmente eu não li a edição anterior de Hunter. E aí eu tô mais me pautando no que eu tô descobrindo agora do que havia anteriormente. E o Rafa também tá me atualizando do que houve antes. Então, vamos lá. E ó, o canal do Fábulas Cotidianas é muito bom. Eu já acompanho o Rodrigo há um tempo. E também é Rodrigo, né? O nosso querido aí do Fábulas Cotidianas. Já tô acompanhando ele há um tempinho. Ele é um grande amigo também do Lucas, lá do Droga de Canal. Ele faz bastante transmissão de jogo e agora tá entrando num formato diferente. Ele tem um vídeo específico sobre discussão de medievalismo e tal, que tá bem bacana. Vou fazer já o jabá pra galera ir lá ver ele também. E um outro cara que eu assisti pra fazer esse vídeo foi o canal 753. O canal 753 é o canal em português mais completo sobre Hunter, pelo menos do que eu encontrei. É o que tem as informações mais completas ali. Os caras têm realmente, o Henrique, ele tem assim vídeo aula sobre a edição antiga de Hunter. Então quem quiser passa lá para entender o jogo, como é que ele é realmente. E o 753 ele fala bastante sobre o mundo das trevas das edições antigas, né? Então vai ter bastante coisa de mago, vai ter bastante coisa de múmia, vai ter bastante coisa de Wraith, umas coisas que normalmente a gente não encontra nos canais principais. Então está feito aí o jabá pros dois. Perfeito. Beleza? Fábulas, joga aí o link do teu canal no chat pra galera conferir. Mas vamos dar aqui continuidade. Carregando aqui a imagem. E agora nós vamos falar propriamente dito do Inquisitivo. Deixa eu abrir aqui nossa tradução. Vamos lá. Aqui o texto de apresentação. 1 grama de prevenção vale algumas centenas de quilos de ser rasgado do avesso. Visionários, detetives, Sherlocks. Ou seja, antes prevenido que remediar. Boa, gostei. Exatamente. Nem todos os caçadores são novos aos mistérios do oculto. Alguns já conhecem algo do mundo secreto ao redor deles e buscam ganhar o entendimento cada vez mais profundo da metafísica do sobrenatural. Aqueles do credo inquisitivo, olha aí, o nome da classe é credo, registrem esse nome, são menos propensos a destruir sua presa diretamente. Em vez disso, optando por coletar conhecimento oculto deles ou mesmo providenciando arriscadas conciliações na esperança de que aquela informação coletada agora proverá proteções maiores no futuro. Para muitos inquisitivos, conhecimento é uma premiação em si só.
Caçadores inquisitivos percebem um mundo coberto de trevas sobrenaturais e buscam forçar essa sombra de volta ao acender a luz do conhecimento sobre ela. Descobrir a extensão e função do mundo secreto e as criaturas que o ocupam é o foco dos esforços inquisitivos. Eles podem ser saqueadores de informações com experiência em tecnologia, habilidosos infiltradores ou arquivistas introvertidos, mas todos acreditam e compartilham um desejo de saber mais. Caçadores inquisitivos podem esperar pesquisar a história de sua cidade com consideração a cultos inomináveis, descobrir o local do covil da presa indicando dados de telemetria arcana, infiltrar uma companhia de fachada usada para esconder os ativos de um indivíduo misterioso, gravar os detalhes sórdidos ao entrar em um covil do inimigo e arquivar os métodos e resultados de uma caçada bem-sucedida. Essa é a introdução do Inquisitivo. Rafael, seus comentários. Introdução, o primeiro cara em quem eu pensei para você já fica aqui um atestado de idade, né? O primeiro cara que eu pensei foi o Giles, que era o professor da Buffy, né? Eu não lembro que outro jogo eu joguei que ele que tinha assim tinha uma divisão bem classificatória sobre os arquétipos, né, de caçadores. Eu não lembro agora qual foi o jogo, mas o Giles já ficou bem na minha cabeça. Porque, mano, o Giles, ele era um cara, ele já era anacrônico dentro da história da Buffy, né? Ele era um bibliotecário, ele já era um cara antigão, um cara que sabia tudo sobre os vampiros, sobre os demônios, sobre o sobrenatural. Só que ele era um ratão de biblioteca, né? Ele não era exatamente um caçador, né? Por assim dizer. E aí ele passa bastante essa vibe, né, pro nosso mundo, né, onde a gente tem a internet, onde a gente tem você não precisa, para ser um cara conhecedor, você não precisa se encerrar em uma biblioteca, né. Hoje o acesso ao conhecimento ele é muito mais fácil. E aí sobra tempo para você se dedicar para outras coisas. Então o cara que é um conhecedor profissional hoje, ele ainda tem tempo de ser uma pessoa social, entendeu? E eu acho que esse credo lida muito com isso, entendeu? Quem são essas pessoas? Boa. Interessante, pessoal, eu quero dar aqui um destaque um pouco mais reforçado dessa linha de raciocínio do esqueci o nome, inquisitivo. Ele prioriza informações do que alguma incursão. Não estou dizendo que eles não possam eventualmente fazer uma incursão, mas muito antes de chegar propriamente dito a ela, ele prefere escavucar o máximo de informações que ele puder para garantir não só o sucesso da incursão, quanto a manter a vida daqueles que estiverem com ele e ele mesmo. Rafa, algum comentário adicional? Não, no momento não. Perfeito, então vamos avançar. O próximo trechinho aqui são as personalidades. Vamos aqui ao nosso textinho em português. Personalidade. Muitos inquisitivos têm uma abordagem bastante pragmática para a caçada, e sua personalidade é marcada por um desejo de saber mais sobre um problema antes de tentar resolvê-lo. Eles são o tipo de pessoas que desmontam relógios, aprendem linguagens para ler livros intraduzíveis ou se esgueiram para dentro de laboratórios depois que eles fecham. Mostre a eles uma fechadura e eles vão exigir a chave. Mostre-lhes uma parede com um tijolo faltando e eles irão encontrar algo para colocar dentro do buraco. Individualmente, os motivos e métodos de inquisitivos variam imensamente.
Alguns são espertos e ganham satisfação pessoal em superar não apenas monstros, mas também as orgs, ou mesmo caçadores menos sutis. Ou eles podem ser temerosos coletores de informação, talvez com antecedente de reconhecimento militar, treinamento em espionagem ou carisma bruto que permite-lhes se mover entre uma variedade de subculturas, todas as quais poderiam estar escondendo intrusões sobrenaturais. Ainda outros veem a si mesmos como mestres de segredos, organizadores de conhecimento ou mesmo descobridores de fatos mais prosaicos em um mundo de proteger-se ao não saber o que eles descobrem. Alguns inquisitivos ficam frustrados com o cronograma aparentemente ilimitado do esforço de aprendizado que pode ser a marca registrada do credo. Muitos observadores do oculto parecem exibir nenhuma urgência. Monstros estão atacando pessoas e, adivinha só, os caçadores já sabem disso. Então, em algum ponto, o ímpeto para fazer alguma coisa de verdade sobre isso pode vir à tona. Sem nenhuma surpresa, estes últimos indivíduos são os mais propensos a acender uma motivação e tornar a causa inquisitiva, mesmo se o credo por si tenha a reputação mais reservada de ratos de livro. Rafael, seus comentários. Não tem muita coisa para falar sobre esse trecho, não, mas assim, a gente já começa a entender que, lembra que eu falei um pouco atrás sobre o Hunter não ser necessariamente sobre os caçadores mais brucutus? Nem sempre em Hunter o jogo vai ser sobre matar uma criatura, entendeu? Às vezes vai ser sobre entender a criatura, às esse vai ser sobre ter que salvar a criatura para poder preservar o conhecimento, entendeu? E eu acho que é esse tipo de... esse credo, ele acende esse tipo de possibilidade no jogo, entendeu? Ele vai representar esse tipo de coisa. Então, a gente sempre, quando a gente está falando das lore sheets, eu sempre falo, quando você for narrar para essa lore sheet, ou então se você for pegar essa lore sheet, você está querendo esse tipo de jogo. Neste credo, quando você pega este credo, você está acendendo a vontade desse tipo de jogo. Um jogo que vai ser menos sobre chutar a porta e matando todo mundo, e mais sobre preservar um conhecimento, resgatar um conhecimento, e aí sobre os tons de cinza que isso vão criando dentro da jogada, entendeu? Perfeito. Vamos dar aqui continuidade. Eu não vou fazer comentários porque o meu comentário anterior já foi meio que falando da personalidade, então é meio que chover no molhado, me tornar muito repetitivo. E agora vamos para as táticas. O estereótipo do caçador inquisitivo é o do intelectual de óculos, em muito superado por caçadores mais fortes ou mais bem equipados. Inquisitivos sabem disso, claro, e estão, portanto, entre os credos de caçador mais estudiosos e preparados. Levando a sério o adágio de que conhecer o inimigo é a melhor arma para se empunhar contra ele, inquisitivos são frequentemente os mais bem informados sobre onde estão entrando, ou pelo menos conhecendo os famosos desconhecidos. Deixe os soldados chutarem as portas e abrir fogo. O inquisitivo sábio já terá entrado e saído pela janela no porão, levando os diários da presa e as mais reveladoras bugigangas de seu covil. Isso entra em complemento com os motivos dos inquisitivos. Destruir de verdade os monstros está frequentemente bem abaixo na lista de prioridades. A coisa mais importante é aprender, e a melhor forma de passar esse aprendizado é ser capaz de compartilhá-lo com mais alguém. Sem surpresa, então, que caçadores inquisitivos favorecem táticas de sobrevivência em detrimento de táticas de combate. Isso também significa que a maioria das caçadas inquisitivas são concentradas mais em reconhecimento do que neutralização de alvo e, portanto, comparativamente levemente armados. A natureza oculta do sobrenatural significa que inquisitivos sabem bem quando desinformados eles são em relação a seus alvos.
Então a retirada quase sempre faz mais sentido do que o conflito prolongado. Registrem aí, a retirada quase sempre faz mais sentido do que um conflito prolongado. No geral, isso se estende para os tipos de caças inquisitivos, geralmente empreendem contra inimigos sobrenaturais. Inquisitivos são muito mais propensos a resgatar uma vítima, recuperar algum tipo de artefato revelador, coletar uma amostra de um alvo inerte ou incapacitado, ou confirmar dados anteriormente observados sobre um tipo de criatura sobrenatural maior do que exterminar uma toca de lobisomem com prejuízo extremo. Caralho, eles vão peitar lobisomem. E o inquisitivo é provavelmente o primeiro a dizer, abre aspas, talvez nós não devamos atacar o ninho suspeito de vampiros de noite, já que é quando eles estão ativos. Fecha aspas. Aprenda a caçar, noob. Rafael. Então, continuando, né, aquela linha de pensamento de que o inquisitivo ele não vai ser o cara que vai... Ele não vai ser o guerreiro do grupo, entendeu? E ao apresentar esse tipo de caçador no preview, você comunica algumas coisas já, entendeu? Então, quem estava esperando o Caçadores Caçados... Aliás, eu tô falando do Caçadores Caçados, mas o Caçadores Caçados ele ainda dava vazão para esse tropo, né? Para esse tipo de narrativa, para esse tipo de personagem. Mas, assim, o Caçadores Caçados ele era muito sobre a caçada per se, né? Realmente, o objetivo final no Caçadores Caçados era invariavelmente a caçada. E aqui já nem tanto, veja bem como é que é, né? Vamos conversar, vamos ver como é que é o negócio aí, entendeu? O Inquisitivo, na edição antiga, ele tinha um... Voltei. Voltou. Pronto. Pode continuar um pouquinho onde eu tava? Peraí. Até que parte você pegou? Eu não sei porque eu meio que perdi a linha de raciocínio. Bom, vou continuar da onde eu tava. Então, tá. O cara, ele não vai ser um caçador muito do bélico, do belicoso, do cara que vai... O motivo do Inquisitivo é preservar o conhecimento, tá bom? Eu lembro no Lobisomem sobre alguns contos que eu li sobre esse papel meio vexaminoso do Hagabashi, que às vezes o Hagabashi ele é o único... O Hagabashi não, desculpa, o Galiard. Às vezes o Galiard ele é o último a sobreviver do grupo, porque ele precisa preservar o conhecimento, ele precisa contar a história, entendeu? Do que a matilha, do que aconteceu. Bom, voltamos. Rafa ainda tá por aí? Tô aqui. Tá. Tá. Então, galera, obrigado. Quem pôde esperar, já voltamos. Dando continuidade. Peraí, Raga. Eu vou destacar o comentário que o Fábulas Cotidianas fez aqui no chat, que é o seguinte, ó, Justin Aquile, ele disse que a proposta do jogo será muito mais para um suspense do que um filme de ação. Será muito mais sobre estudar o inimigo do que já chegar acabando com tudo. E aí, nesse sentido, o Inquisitivo ele vai ter um papel central dentro da célula, né? É onde o Inquisitivo vai brilhar, de fato, entendeu? Isso é bacana. Feito. Bom, também quero fazer o seguinte destaque. Pela postura ideológica do Inquisitivo, muito provavelmente durante as aventuras eles deverão ser acusados de traidores. Por quê? Porque o calor do momento, principalmente daqueles que forem muito mais de ação, vai fazer com que os demais julguem eles como covardes, como traidores, como empecilhos ou obstáculos. E aí pode residir algum conflito interno do grupo, e se o grupo não estiver unido para lidar com essa questão, pode ser que leve a derrota ou fracasso completo do grupo. O que tu acha, Rafa? Então, eu gosto disso, porque isso vai dar conflitos internos, entendeu? Como eu disse, a expectativa que eu tô, olha lá, eu criando.
A expectativa que eu tô é de que as células sejam a organização central e principal do jogo. Não vai ter nada acima das células, a não ser as orgs, que a gente já sabe que elas não prestam, entendeu? Então, como é que funciona quando essas células elas têm os conflitos internos, você entendeu? Quando não tem um governo central. Entendeu? Ele tá reclamando que tá tudo mudo. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que ele deve estar pegando da parte anterior. Aqui tá tudo normal, tô vendo que tá saindo o áudio. Então bom. Então tá, vamos continuar. O próximo trecho, galera, é as táticas. As táticas de atuação. Não, minto, já é perigos. É perigos, deixa eu avançar aqui na imagem para ficar no ponto. Pronto, perigos. E vamos ao texto em português. Talvez o perigo mais imediato para os caçadores inquisitivos é que eles buscam conhecimento de coisas que ativamente querem ofuscar informação sobre sua presença. E o segundo perigo mais imediato é que muitas dessas criaturas são tão poderosas quanto ativamente hostis com aqueles que revelariam sua presença ou recolher seus segredos. Inquisitivos não são os mais inclinados marcialmente dos tipos de organização, e a combinação desses três fatores geralmente resulta em carreiras curtas e terrivelmente encerradas entre caçadores. Sem o arsenal ou a proeza tática disponível aos outros credos, inquisitivos geralmente não têm o privilégio de chamar as armas pesadas, uma vez que tenham botado a boca no trombone. Para complicar as coisas, os inquisitivos geralmente se preparam em contornos, mas podem se encontrar despreparados para eventualidades específicas. Uma célula liderada por um inquisitivo pode saber que eles estão enfrentando um vampiro e que alho e cruzes não funcionam contra vampiros, mas fogo funciona. E então a célula estaria completamente despreparada quando o vampiro sair de sua alcova sombria atrás deles, porque quem sabia que vampiros poderiam andar através das sombras? O inquisitivo impraticável normalmente acaba sendo sua própria frustração inadvertida. Rafael. Bom, como você disse, né, eu acho que esse tipo de personagem vai ser o que mais frequentemente vai ser acusado de traição, né? E vai ser o cara mais eticamente comprometido dentro da célula, entendeu? O que talvez o coloque até mais próximo das orgs do que dos próprios companheiros dele, entendeu? Porque se ele é o cara que tem mais informação, provavelmente esse vai ser o cara mais procurado pelas orgs. Exato. Entendeu? Provavelmente será através deles que os ditos contratos anteriormente descritos deverão ser feitos. Eu não sei se vai ser através dele, porque eu acho que em algum momento vai vir um Ventru aí, entendeu? Sempre tem o Ventru do clã, o Ventru da tribo que é o Ventru, o credo que é o Ventru, o mago que é o Ventru. Das tribos é o Senhor das Sombras. Então, eu acho que vai ter um cara que vai ser o social, entendeu? Daqui. E que vai ser o metido a líder, e que vai ser um cuzão, e que etc e tal. Eu não sei se o Inquisitivo vai ficar nesse papel da liderança, entendeu? Mas ele é o cara das informações, ele é o cara que vai praticar as informações, e isso é muito importante, entendeu? Mas aí quando você coloca isso em sobreposição com os perigos que eles vão enfrentar, você tem um cara que ele é o cara que mais sabe, ele é o cara que é o mais sábio. Como é que ele é o cara que é o mais suspeito do grupo. E ele é o cara que mais precisa ser protegido, porque ele é o cara que tem menos proeza bélica. Essa é uma combinação aí que já deu merda, entendeu? A gente já imagina a merda dando antes de começar o jogo. Nisso aqui. Verdade. Entendeu? Verdade. É aquele suporte que se derem um tapa ele morre.
Então, e aí o que acontece quando esse cara, que a única coisa que segura ele na célula é o tanto que ele conhece, ele tem um conhecimento que não vale para caçada. Tipo, ele passou um conhecimento errado, que é o exemplo que eles estão dando aqui, né? Dos caras que estão enfrentando um vampiro, mas aí chega lá, o vampiro sai da sombra. Porra, a gente como consumidor, né, de vampiro, a gente sabe que é uma sombra, mas dentro do jogo, esses caras, eles não sabem. Não sabem. Entendeu? E nem imaginavam que sairiam das sombras. Entendeu? E outra, né? Não existe uma maneira de você se preparar para uma. Se você pensar do ponto de vista do caçador, não existe uma maneira de você se preparar para um vampiro sem saber o clã dele, sem saber todas as coisas intrínsecas de Vampiro à Máscara. Entendeu? O vampiro ele é muito particular. Entendeu? Mesmo dentro dos próprios clãs, você pode explorar um pouco as fraquezas, mas eles são muito específicos no que é fraqueza para cada um, entendeu? E em Vampiro à Máscara, como jogadores de Vampiro à Máscara, a gente sabe usar as nossas desvantagens a nosso favor, entendeu? É a coisa mais básica, assim, o one-on-one do Vampiro à Máscara é você saber cobrir as desvantagens, né? E Rafa, considerando o modus operandi do Inquisitivo, creio eu que uma vantagem inerente deles, que vai estar lá disponível entre várias vantagens para caçador, vai ser o conhecimento sobre determinado ser sobrenatural. Não tem os famosos lores, que a gente traduz como conhecimento. Vão ter muito provavelmente lore de vampiro, lore de lobisomem, que é os ditos conhecimentos populares ou conhecimentos adquiridos em vivências e experiências, e não através propriamente dita de livros. Então, provavelmente eu estou aqui supondo, especulando que deverá haver uma vantagem dedicada a isso para os personagens de caçador. O que tu acha? Alguma coisa no formato do Lord Sheet, talvez? Não, no formato de vantagens mesmo. No formato de vantagens, porque assim, você levanta uma coisa interessante, porque o Inquisitivo, ele é um cara que sabe das coisas, entendeu? E aí, mas isso é num plano mais geral. No plano específico, fica difícil, né? Porque aí você vai ter inquisitivos especializados em vampiros, inquisitivos especializados em lobisomens, e isso muda completamente a dinâmica do credo, né? Uhum. De forma que inquisitivos venham a procurar outros inquisitivos na troca de informações, né? E isso é uma coisa que, assim, mesmo que não aconteça, mesmo que não tenha no jogo, é da hora fazer na mesa, assim. Você deixar esse inquisitivo mais específico ainda, entendeu? Porque isso vai personalizar ele mais ainda, né? Beleza. Então, avançando, já entramos... esse aqui é bem interessante, galera. São as trunfos sugeridos. Aqui a gente já faz aqui uma explicação do que viriam a ser trunfos. Para os inquisitivos são biblioteca, acesso global, confidente dos animais, sentir o sobrenatural. Tem as motivações comuns do inquisitivo, que é a curiosidade, orgulho e cobiça. E os campos de dados de desespero são ganhar informação enquanto estiver caçando, como pesquisa, infiltração e interrogatório. Rafa, os trunfos seriam alguma coisa correlacionada a alguns... Claro, eles não são seres sobrenaturais, então não existe dom, não existe disciplina para eles. Mas eles têm trunfos, vantagens que só eles têm para usar nas caçadas deles. O que tu acha? Aqui começa um banho de água fria, né? Porque parece que antigamente, no Hunter antigo, os trunfos, eles eram sobrenaturais. Eles eram flagrantemente sobrenaturais. Que tem a ver com um spoiler que talvez até o Fábulas Cotidianas fale no vídeo dele, mas eu não vou falar aqui.
Mas aqui parece que são coisas mais mundanas, entendeu? E aí eu não sei como é que fica isso. Eu gosto da ideia, porque aí começa aonde entra o Caçadores Caçados no lugar do Hunter the Record, né? Vou ficar em cima do muro, não sei se eu gosto muito dessa ideia. Olha, mas já quer dar spoiler aqui no chat. Não, deixa pra dar lá no vídeo dele. É porque assim, o Fábulas chegou depois, eu falei bem lá no começo, né? Tem um spoiler muito interessante sobre a origem, né, dos caçadores, que eu não vou falar aqui porque eu acho muito legal os jogadores conhecerem em jogo. Eu vim a saber o que era, assim, recentemente numa conversa, e tem a ver com o mundo das trevas como um todo, vai mexer no paradigma que a gente tem do mundo das trevas. E aí quando isso estiver esparramado, a gente tem uma outra conversa sobre caçadores. Talvez até quando lançar o core book, talvez a gente tenha um debate melhor sobre isso, entendeu? Sobre o que isso quer dizer, entendeu? Mas deixa esse misterinho correr um pouco mais, deixa o pessoal ficar atiçado com isso, entendeu? Então, assim, antes os edges, né, os trunfos, que eu estou chamando de trunfo, eles eram flagrantemente sobrenaturais. E agora ele está bem, se ele não é extremamente mundano, ele é muito mais sensível, ele é uma coisa muito mais sutil, entendeu? E aí ficou um banho de água fria. O que eles resolveram colocar aqui no preview, por exemplo, eu acho que dos trunfos sugeridos, eu acho que esse foi o que o que eu não iria pegar, entendeu? Mas, entendeu? Não entendi. Vou esperar lançar para saber o que é essa coisa. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu percebi do trunfo também é uma coisa que não tem níveis, né? E aí, como é que fica isso? Não tem nível, tem opções, mas não níveis. Verdade. Verdade. Bem interessante legal. Isso, hein? E aí não dá pra... Eu concordo contigo, não dá pra gente se posicionar com mais certeza nesse momento, porque eles não revelam muita coisa. Mas bora avançar pra gente... O que eu posso dizer com segurança, pelo que eles têm aqui, pelo que eles lançaram, é que a mecânica dos trunfos não vai ser igual à mecânica que a gente tem das disciplinas hoje. Entendeu? Vai ser alguma coisa um pouco mais aí deliberada que eles inventaram. Boa. Gente, logo em seguida eles apresentam 3 arquétipos de personagens muito parecidos com o formato de apresentação de arquétipos do Vampiro à Máscara 5ª edição. Eu não vou ler os 3, não é necessário a gente ficar lendo os 3. Dá pra gente, eu e o Rafael, comentarmos os 3 que são apresentados. Eu só vou ler aqui os títulos e a partir dos títulos a gente comentar. O primeiro deles é o Libertador de Dados, o segundo é o Especialista em Indenizações e o terceiro é o... tem um quarto, né? O terceiro é o Professor Adjunto e o quarto é o Entregador. Rafa, o que tu achaste desses 4 arquétipos que eles soltaram para a galera compreender o que pode ser um Inquisitivo? Outra mudança aí de... Não vou dizer que é um banho de água fria, porque me atiçou, mas assim, desafiou meu paradigma, né? Desafiou o que eu acreditava que ia ser, entendeu? Então, de novo, vou voltar lá pro que era o Hunter e comparar com o que será, entendeu? O Hunter original, você era um cara mundano, você era um cara normal que foi recrutado aí, que foi imbuído com o poder, com a sabedoria, né? Você descobriu que o sobrenatural existe e aí não tem mais volta, entendeu? E o texto desses arquétipos deixa isso bem claro, tipo, não é um, sei lá, não é não é um ocultista, entendeu? Normalmente quando você, e eu já falei do Giles, né? Quando você pensa num cara que vai ser um inquisitivo dentro do que a gente já conhece de caçadores,
né, da cultura pop, a gente vai atrás do quê? Do cara que é um bibliotecário, o cara que pertencia a uma religião diferentona, a menina que era uma Wicca, a nativa americana que sabia umas coisas demais. E não é. É um cara que está mais apartado ainda do conhecimento. É um cara que ele tem ocultismo zero e de repente ele descobre que existe o sobrenatural, entendeu? O que tem aqui, desses 4 arquétipos eu vou destacar um que eu gostei mais, que é o professor adjunto. Um professor adjunto é um cargo que existe mesmo, eu precisei dar uma pesquisada para deixar esse termo, tá? Professor adjunto é um cargo que existe mesmo, e ele funciona como um tipo de professor substituto, mas um cargo um pouco mais burocrata. E aí no exemplo que deixa aqui, ele descobre que um membro emérito da docência onde ele dá aulas, ele já está lá há muito tempo. E ele não envelhece, ele não muda de cargo, tal, entendeu? E toda vez que ele faz alguma pergunta sobre isso, ele é rechaçado, ele recebe uma resposta mais hostil e tal, entendeu? E isso vai afetando a carreira dele, né? Em algum momento, como ele já tem essa natureza de ser mais inquisitivo, né, de um cara de ser mais questionador, ele vai atrás da vida desse cara. E aí ele descobre que esse cara é uma criatura sobrenatural. De alguma forma, esse cara é o chefe dele ainda, e ele vai ter que lidar com esse cara no plano terreno, no plano comum, no plano normal, vai ter que ter uma relação trabalhista com esse cara, e ao mesmo tempo vai ter que caçar ele. E aí a caçada tem um sentido mais amplo, né? O caçar não significa matar, é descobrir o que ele é, quais são as fraquezas, quais são os poderes, o que ele faz da vida, ou por que se ele é uma ameaça, qual é a ameaça que ele representa, entendeu? Então eu acho que dos 4 esse aqui mostrou mais a sutileza do que vai ser o jogo de Hunter, entendeu? Boa. Antes que a gente prossiga para o que você achou? É isso que eu vou comentar. Antes que a gente prossiga para a última parte, eu vou ressaltar o que há de característica em comum entre os 4 arquétipos. São 4 arquétipos bem distintos, mas todos eles têm algo em comum: o uso e manipulação da informação. Lá no primeiro temos o TI especializado em redes, que pode libertar um conjunto de informações que de uma outra maneira não seria possível acessar. Temos o corretor de seguros, que pode conseguir levantar informações de propriedades e proprietários, que podem revelar muito do que há de domínio numa área. Temos o professor adjunto, que o Rafael deu destaque ainda agora. E temos o entregador, que o próprio ato de fazer entregas faz com que a pessoa rode pela cidade e consiga observar o que há em volta, onde as pessoas moram, porque afinal de contas ela está com um documento ali que diz o nome da pessoa, endereço, tudo completo. Então, percebam, todos eles estão em volta de uso de informações. Então, é essa a minha observação para vocês. Rafa, quer complementar? E um cara, eu falei do professor adjunto, mas assim, um cara que você não imaginaria em fazer um personagem, né, dentro desse tipo, é esse entregador, né? O cara, como é que é o termo original? Eu lembro que eu pesquisei quando eu fui fazer a tradução, mas o termo... exatamente, o Road Driver, ele é um emprego, e é o emprego do entregador de aplicativo, entendeu? Mano, o cara é olha o quão contemporâneo isso é, né? Tipo, o cara é um entregador de aplicativo, e aí ele descobre coisas demais sobre as pessoas para quem ele faz entrega, e aí ele se mete nesse meio aí. Porra! Entendeu? É um tipo de personagem que eu nunca pensaria. E aí, quando eu li sobre esse entregador de aplicativo, eu já pensei logo no... Como é que é o nome? No sistema circulatório. Mano. Imagina um cara que é entregador de aplicativo que topa com o sistema circulatório. Um esquema de tráfico de sangue, entendeu?
Aliás, ele pode ser um entregador do sistema circulatório. Pode, de Sem fato. saber, né? Entendeu? Sem saber o que era, né? E aí ele descobre o que é. Na Entendeu? realidade, Rafa, tu acabaste de dar uma proposta de jogo pra caçador. Pô, uma proposta inteira, já, isso aí já é uma aventura por si só. Nossa, eu já Entendeu? fiquei até com vontade de já preparar a aventura. Beleza, bora avançar aqui da última parte pra gente encerrar? Bora. Vamos lá. A última parte, galera, tem a ver com um dos trunfos que é descrito para o investigativo. Eu não vou ler tudo, vou ler só a descrição e a gente tece comentários sobre isso. Que é o confidente dos animais, que descreve o seguinte: o caçador tem um jeito com feras, que é a inveja dos veterinários e cuidadores de animais. Ele pode entender, falar e inspirar lealdade em certos tipos de animais, e possivelmente até mesmo amigos. Cães são comuns, embora alguns caçadores trabalhem com pássaros ou mesmo animais raramente vistos domesticados, como símios, dependendo da disponibilidade em sua parte no mundo. Resumindo, galera, não é animalismo. Cortem essa. Ele não fala a língua dos animais. Quando ele diz que ele fala, não é exatamente que fala. Ele apenas fala. Não quer dizer que ele está falando a linguagem dos animais. Você nunca viu o dono de um pet dizer assim: ô, coisinha fofa, vem, pula aqui no meu colo, e o cachorro responde? Pois é, isso não é linguagem. É só mesmo uma afinidade entre os dois seres. E é isso que ele quis dizer, ou seja, esse trunfo demonstra que ele tem uma afinidade muito grande com animais, que faça com que ele tenha um trunfo de usá-los para não só gerar informação, como também fazer algum nível de entrega de informações. Rafa? Não entendi o que eles queriam com isso. Eu acho que assim, mano, eles queriam um cara que, sei lá, que fosse um coletor de informações, apresentar esse cara, né, tá ligado? Apresentasse esse da biblioteca. Eu tô doido pra saber o que a biblioteca faz, que provavelmente é o que eu pegaria, ou então acesso global, sei lá, entendeu? O Confidente dos Animais é o que eu não pegaria, e eu não sei o que eles queriam dizer apresentando isso neste momento, entendeu? Eu acho que este é o momento de você apresentar um personagem coeso, ou melhor, um tipo de personagem coeso, entendeu? Eu vou ler o preview, eu vou ler um credo, esse credo vai vir associado a um trunfo, eu vou ler esse credo, eu vou ler um trunfo e falo, porra, eu faria um personagem assim. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui um específico para fortalecer aqui a nossa fala. Por exemplo, comandos complexos. O animal pode entender e executar comandos mais complexos, como a recuperação de objetos específicos. Ou seja, lembra que a gente leu anteriormente que um dos modus operandi do Inquisitivo é recuperar itens? Ou seja, ao invés dele fazer, ele manda o animal. E aí eu li o arquétipo e falei, beleza, eu faria um personagem assim. Aliás, eu li o texto inicial e falei, beleza, gostei, faria um personagem assim. Aí eu li os arquétipos e falei, beleza, tenho alguns arquétipos que me interessam, faria um personagem assim. Aí eu leio o Confidente dos Animais e esse trunfo não tem nada a ver com o personagem que eu faria, entendeu? Uhum. Então, assim, ele não me entregou o que eu queria. Eu acho que o preview podia me mandar um trunfo mais bacana, entendeu? E, de novo, né, parece que o caçador ele já não é mais um imbuído. E aí a gente vai esperar um tempinho mais, a gente vai ter algumas outras conversas para eu falar sobre o que é o imbuído, né, do caçador antigo. Se vocês quiserem saber, vocês leiam a edição antiga. Não tô aqui para contar spoiler. Mas de qualquer forma, vamos lá. Aí vem a mecânica. A mecânica é um teste de carisma mais empatia com animais, uma perícia que não tinha no V5, né? Uma perícia já clássica do mundo das trevas antigo, mas que ainda não tinha sido
apresentada na edição na quinta edição. E aí isso já me acende que o Hunter ele vai trazer algumas perícias específicas próprias do caçador, mas que a gente vai poder levar elas pro vampiro. Bacana. Você vai jogar um teste de carisma mais empatia para dar um comando e com postura mais empatia para fazer um treinamento do animal em si, entendeu? Você vai escolher um animal em específico e aí você vai ter um grupo desses animais, entendeu? Porque se você perder esse animal durante o jogo, você pode perder uma cena, mais um tempo lá em off, para poder chamar um novo, entendeu? Então é como se fosse o companheiro animal do Ranger do D&D 5, entendeu? O animal, você vai poder dar uns comandos simples para ele, tipo, se esconder, pega, fica quieto, tal, essas coisas. E aí tem esse negócio dos benefícios. Eu não entendi direito o que é. Eu acho que você vai poder gastar XP para contar vantagens para os trunfos, como se fosse uma vantagem específica para você fazer um mod dessa sua disciplina, desse seu trunfo, entendeu? Dentre os benefícios, tem o incorruptível, que o animal não vai poder ser usado para... Não dá para usar animalismo para afastar ele de você. O zoológico, você pode ter vários tipos de animais, comandos complexos para você fazer algum outro tipo de comando para o bicho. E o incógnito, o que faz o incógnito mesmo? O animal pode ficar fora de vista, se esconder. O incógnito é para o animal poder se esconder no ambiente. Então ele vai ser mais difícil de ser detectado. Entendeu? E é isso. E é isso mesmo. É só isso mesmo. É só isso que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Bom, galera, é isso que nós passamos aqui pra vocês nessa 1h30 de bate-papo, que foi revelado pela equipe de projetos do Mundo das Trevas. Já estava querendo repetir aqui o White Wolf. E aí eles deram essa provinha pra gente já sentir o que poderá ser Hunter the Reckoning. Rafa, tu quer deixar alguma última fala antes da gente fazer o encerramento? Nós não vamos falar da parte que eu mais gostei do suplemento, que foi La Celestina. Eles colocam um tipo de antagonista aqui que eu achei bem bacana e eu acho que vale a pena vocês baixarem o preview só para dar uma olhada nela. Eu acho que ela é uma boa antagonista até para sua mesa de vampiro. Entendeu? Então, manda ver aí, dá uma lida nessa criaturinha aí, que é bacana. E é isso. Vamos esperar sair o Hunter para ter uma ideia melhor do que vai ser, né? Do que ele era e do que será e o que vem de bom e de ruim nessa nova fase aí. Tomara que ele venha para trazer mais ideias boas. Boa. Gente, o Rafael não me deixou passar desse ponto que eu estava deixando passar. Eu realmente não estava me tocando. A La Celestina é um monstro que já é pra galera já sentir os tipos de monstros que os caçadores deverão enfrentar ao longo dessas aventuras, e já fica logo de cara que não é necessariamente um vampiro, apesar de ter laços com vampiros. Ou seja, se preparem que não vai ser só o clássico vampiro lobisomem, vai ter muito mais coisa aí, como o Rafa já falou várias vezes, sobrenatural, né, Rafa? É isso aí, eu acho que eles vão expandir, eles não vão ficar na caixinha, é vampiro, é lobisomem, é uma bruxa, é um fantasma, não, eles vão expandir, entendeu? Pra quem já é veterano do Crônica das Trevas, sentir um pouco de referência aí, porque no Crônica das Trevas eles expandiam a caixinha também. Então é isso, mano. Beleza. Então, galera, fechamos aqui. Prometemos que futuros novidades e lançamentos que ocorrerem, estaremos aqui botando nossas fuças para compartilhar nossas opiniões, né, Rafa? A gente vai querer
dar uma acelerada para começar a comentar logo que as coisas saírem, entendeu? Porque não dá mais pra gente ser reacionário, sabe? O bagulho sai e aí fica esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos pros canais aqui no Brasil começarem a comentar. Entendeu? Então a gente já tá na hora do Brasil tomar uma das páginas brasileiras do Mundo das Trevas, dar uma adiantada, assim, para correr já na rabeira dos lançamentos. E respondendo aqui o Pedro está pedindo disponibilizar a tradução. Pedro, infelizmente não há autorização para a gente fazer traduções do material, então a gente não pode disponibilizar. Mas, infelizmente. Infelizmente. Mas quem sabe lá na frente alguém viabilize essa tradução oficialmente pelo Storytellers Vault ou a própria Galápagos fazendo isso. Vamos torcer para que seja. Eu posso liberar partes. E aí talvez eu faça alguma coisa com uma diagramação mais bonitinha para colocar lá na minha página, no Instagram. Entendeu? Que nem eu fiz com o Montano. A gente fez uma lore sheet do Montano recentemente e eu coloquei um extrazinho ali. Mas não é uma promessa, porque eu tô com um probleminha aqui para resolver, tanto com o celular quanto meu notebook. Então, assim, eu acabei de ser apresentado com essa proposta, eu acabei de ter essa ideia. Talvez eu solte alguma coisa até o final de semana lá na minha página do Instagram, @rafolima, com PH. O Raga sempre coloca as minhas redes sociais quando a gente libera os vídeos, então qualquer coisa pega lá e me procura. Não é uma promessa, mas talvez eu coloque alguma coisinha lá. Show de bola. Então, damos por encerrado esse Comentando RPG sobre a prévia do Hunter The Reckoning. Semana que vem estaremos de volta com as lore sheets do V5. Rafa, junto comigo, diga um até logo pra galera. Até logo, galera. Logo pra galera. Falou.